Olá, vamos agora para o próximo vídeo, onde nós vamos apresentar aqui a forma de cadastrar na plataforma para que você consiga ter acesso e gravar as atividades que são realizadas pelo indivíduo afásico. Como já foi falado no primeiro vídeo de introdução, você não precisa estar logado para realizar as atividades. Mas é importante estar logado para que as atividades realizadas pelo sujeito afásico seja gravada no banco de dados e o profissional fonoaudiólogo ou outro tipo de profissional que possa estar acompanhando o sujeito afásico possa entender as atividades realizadas pelo sujeito afásico. Então, nós temos a opção entrar. Nós temos aqui as atividades que são realizadas pelo paciente para que possamos fazer o cadastro. Inicialmente, quem faz o cadastro é o fonoaudiólogo ou o profissional envolvido. Então, neste primeiro momento, nós percebemos que tanto o fonoaudiólogo quanto o paciente não cadastrado não tem acesso à área. O fonoaudiólogo, inicialmente, antes de estar cadastrado, ele não tem acesso aos relatórios, então ele não consegue acompanhar. Então, nesse primeiro momento, o fonoaudiólogo, como profissional, deve se cadastrar. Então, nós pedimos que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o João seja o fonoaudiólogo que vai acompanhar o paciente. gmail.com. A senha também definida pelo fonoaudiólogo. Neste primeiro momento, estamos cadastrando o fono, porque esse profissional precisa estar cadastrado no sistema para depois ele vincular o paciente ao próprio fonoaudiólogo. Então, João da Silva Santos. O tipo de usuário, ele é paciente, outro ou fonoaudiólogo. Se for outro tipo de usuário, de profissional que esteja acompanhando, ele vai colocar outro. Se for o fonoaudiólogo, ele vai colocar aqui o tipo de usuário fonoaudiólogo. A data de nascimento, a cidade da onde ele está, né? Vamos colocar Itajaí, por exemplo. Santa Catarina, vamos colocar SC. O endereço não é obrigatório. Caso ele queira, ele pode pôr. E o telefone é importante para que possamos entrar em contato também e estar tirando dúvidas caso queira, né? Então, vamos colocar aqui um número simbólico, apenas para que possamos concluir. A partir do momento que eu salvei, o usuário está cadastrado com sucesso. Dou OK. Então, se eu voltar aqui no fonoaudiólogo, eu tenho novamente o cadastro do usuário. Então, vamos entrar como fonoaudiólogo só para vocês entenderem que aqui, João gmail.com. Eu vou entrar com a senha. Então, nós percebemos que o cadastro do fonoaudiólogo vai dar acesso aos relatórios das atividades, que é uma aula. Depois, logo em seguida, nós vamos falar sobre esses relatórios dos fonoaudiólogos. Então, neste primeiro momento, quando você entra e não está logado, você não tem acesso aos relatórios, mas depois que você logou, você tem acesso aos relatórios. Depois que você cadastrou, logou e entrou, você pode cadastrar o outro usuário, que seria o paciente vinculado ao seu nome, né? Eu clico novamente em cadastrar o usuário e vou cadastrar o usuário que está vinculado a você. Por exemplo, a Maria @gmail.com. Vamos colocar a senha. Eu recomendo que coloque sempre maiúsculo, tá? O tipo de usuário, você vai colocar, nesse momento agora, o paciente. Quando você escolhe o paciente, automaticamente aparecem os fonoaudiólogos cadastrados. Então, você vai escolher o seu nome
que você cadastrou, João Silva dos Santos. Então, esse paciente Maria vai estar vinculado ao seu nome. O interessante disso daqui é que depois você consegue filtrar somente os pacientes que são dessa categoria sua, né? Então, seus pacientes. Vou colocar aqui 1/1 de 2000, seria o paciente, Itajaí, Santa Catarina. O endereço, o telefone, não há necessidade de acrescentar. Cadastrou o usuário, bem sucedido, automaticamente o paciente está cadastrado e o fonoaudiólogo também está cadastrado. Então, a forma de cadastrar é cadastrar paciente, cadastrar fonoaudiólogo e vincular o paciente ao fonoaudiólogo. Nunca esquecendo que, primeiro, nós devemos cadastrar o fonoaudiólogo. Primeiro o fonoaudiólogo, depois o paciente. Porque quando nós escolhemos a opção paciente, aparece a opção fonoaudiólogo para que possamos vincular esse paciente ao fonoaudiólogo. Eu vou encerrar esse vídeo apenas concluindo que esse vídeo foi apenas para mostrar a parte de cadastro do fonoaudiólogo ou do profissional que esteja envolvido com um paciente de afasia. Então seria isso, agradeço a todos e até mais.